Olá, galerinha, aquele abraço, sejam bem-vindos a mais uma aula na tela. Hoje nós trouxemos uma aula de história com o tema Os Primeiros Habitantes da América. Esse é um conteúdo do 6º ano, de grande importância para que vocês possam melhorar aí a compreensão de vocês nos estudos com o seu professor. Valeu? Vamos lá, essa aula é planejada baseada na BNCC, com competências e habilidades, e nós vamos ver os seguintes pontos hoje. Os possíveis caminhos para a América, teorias sobre a ocupação da América, a vida dos primeiros americanos, as principais sociedades hierarquizadas na América, povos nativos no atual território brasileiro, os povos sambaquis, pesquisas de Walter Neves em Lagoa Santa, Minas Gerais, pesquisas de Nied Guidon em São Raimundo Nonato e culturas ceramistas do atual território brasileiro e culturas agrícolas no Amazonas. Esses pontos estarão aí resumidamente no decorrer da aula. Eu vou falar de forma rápida, bem simples, para que vocês possam aproveitar para os estudos de vocês. Valeu? Pessoal, aqui trago uma imagem das principais teorias, das possíveis rotas dos primeiros grupos humanos que chegaram ao continente americano. Partindo do princípio de que muitos estudos levam a crer que os primeiros seres humanos surgiram aqui na África, aqui toda essa imensidão é o planeta Terra. Então, imagina-se que durante milhares e milhares de anos, os grupos humanos foram migrando, saindo da África, indo pela Europa, Ásia e chegando à América, provavelmente numa era glacial, onde o Estreito de Bering aqui em cima, é uma região entre o Alasca, nos Estados Unidos, e a Rússia aqui, a Sibéria aqui na Rússia. Então tem uma região muito estreita, provavelmente ficou algum período congelada essa região e grupos humanos ao longo de milhares de anos atravessaram essa região aqui a pé, de alguma forma, chegando ao continente americano, certo? E inclusive atravessando aqui na América Central até chegar à América do Sul, onde fica o Brasil. Essa é uma das teorias mais confiáveis, inclusive quando a gente discute com estudantes, todos os estudantes imaginam a mais possível é essa, porque tem outras. A possibilidade dos seres humanos terem se deslocados através de navegações, indo de ilha em ilha, vindo aqui pela Oceania, indo aqui pelas ilhas polinésias, de ilha em ilha, em pequenas embarcações, até chegar na América. Imagina-se que é possível? É possível. Agora, imaginar tipo de embarcações seguras para navegar em oceanos há milhares de anos, então essa é uma teoria menos confiável, menos aceita, certo? Há quem confie, mas há quem ache a mais provável essa aqui, essa rota pelo Estreito de Bering, em uma época que ficou congelada essa região. Então, gente, essa é uma noção que a gente tem para mostrar. Pessoal, nós vamos falar das principais formas de pesquisas arqueológicas, de que forma os pesquisadores conseguem datar tempo de determinados objetos encontrados, ossadas ou fósseis que se encontram há muito tempo soterrados. Então, uma das formas é através da estratigrafia do solo. Os arqueólogos conseguem datar mais ou menos de acordo com as camadas do solo, do local onde está depositado determinados objetos em estudo, e eles conseguem datar mais ou menos há quanto tempo se encontra o objeto ali. Uma outra forma é através do carbono 14, que eles, de acordo com o tempo que esses objetos ficaram soterrados, é possível datar quanto tempo ficou sem oxigênio naquele artefato ou ossada, certo? Uma outra coisa que nós temos que levar em consideração é que no Brasil existem algumas pesquisas relacionadas a isso, que nos leva a compreender mais ou menos há quanto tempo surgiram os primeiros humanos na América. Uma pesquisa super importante é a realizada lá em Lagoa Santa, Minas Gerais, onde o pesquisador Walter Neves, ele realizou estudos realizados o crânio de uma mulher que ele batizou de Luzia. E esse crânio era datado mais ou menos de 11.400 anos atrás, certo? Uma coisa importantíssima nas pesquisas de Walter Neves é que esse crânio que ele encontrou, ao fazer uma reconstituição, percebeu-se que ele não tinha aparências físicas dos povos de origem asiática, ou seja, percebia-se que houve outros grupos humanos que vieram em tempos diferentes para a região da América, onde fica hoje o Brasil, certo? Então, assim, essa presença de humanos
mais ou menos, essas descobertas nos levam à hipótese de que houve mais grupos humanos, além dos que a gente imagina que vieram, assim, com esses grupos mais aparência física de asiáticos, certo? Outras pesquisas muito importantes que existem são as pesquisas realizadas pela Aniede Guidon, uma arqueóloga super pesquisadora brasileira, e que ela tem pesquisas realizadas aqui em São Raimundo Nonato, aqui no Piauí, uma região, foi encontrados utensílios de pedras e restos de fogueiras que, segundo Aniede Guidon, datam-se a possibilidade de seres humanos terem vivido há 50 mil anos nessa região. Infelizmente, a Aniede Guidon ainda não tem pesquisas feitas com ossadas humanas, porque não foi encontrado ossadas humanas, mas muitos restos de fogueira, utensílios que foram feitos estudos, percebe que foram manipulados por seres humanos e datam mais ou menos de 50 mil anos. Então, as pesquisas de Aniede Guidon são super importantes. Aniede Guidon fundou na região do Piauí, em São Raimundo Nonato, o Museu do Homem Americano, onde é super importante, tem muitos fontes de pesquisa, é visitado por pessoas do mundo inteiro, e lá foi implantado o sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada, lá na Serra da Capivara, muito visitado também por estudantes de história do mundo inteiro, do Brasil. Então, super importante as pesquisas da Aniede Guidon. Essa região abriga paredões de pedra com inúmeras pinturas rupestres, certo? Então, assim, aqui a gente traz alguns sítios arqueológicos super importantes na América. Veja que esses estudos são feitos não somente no Brasil, mas tem, por exemplo, sítios arqueológicos no Piauí, como eu já falei, lá em Minas Gerais, em Lagoa Santa, Taumataba em Venezuela, Monte Verde no Chile, Los Todos na Argentina e Piedra Museu na Argentina também. Então são vários sítios arqueológicos que são usados como fonte de pesquisa para analisar há quanto tempo seres humanos vivem na América. Então aqui, em 1930, no sítio arqueológico de Clovis, no México, foram encontrados artefatos de pedras e ossos de animais datados de 11.500 anos atrás. Então esse sítio arqueológico é super importante lá no México. Tem também, em 1990, objetos arqueológicos na América do Sul, foram encontrados inúmeros construções super importantes, datadas de 13.500 anos atrás. Então essa região dos Andes, onde ficam construções lá de povos muito antigos. Temos também objetos e vestígios encontrados, pessoal, na região de Monte Verde, no Chile, certo? Datados de 12.500 anos atrás. Então, são inúmeros sítios arqueológicos que têm realizando pesquisas na América. A vida dos primeiros americanos. A partir dessas pesquisas é possível perceber de que forma essas pessoas viviam, através dos vestígios que são encontrados. Então, viu que eram povos de pequenos grupos, não eram grupos muito numerosos, e também tinha, por serem grupos pequenos, viviam da coleta, da caça, e por essa razão eles não tinham região fixa, eles se deslocavam de uma região para outra de acordo com o esgotamento da alimentação que eles tinham. Então eles eram grupos nômades e se abrigavam em cavernas, em grutas, não construíam construções muito bem elaboradas, eram apenas locais de se abrigar muito improvisados, né? E faziam uso do fogo de diversas formas, para se aquecer, para espantar predadores, para clarear ali o ambiente onde eles ficavam, certo? E faziam uso de instrumentos de pedra, ossos, madeira e utensílios feitos de couro. Então, esses povos, a partir dos estudos feitos, é possível perceber mais ou menos como viviam esses povos na América, certo? As principais sociedades hierarquizadas na América, muitos estudos comprovam que existiam sociedades bem organizadas, bem estruturadas na América, certo? Na região dos Andes, ou seja, na Cordilheira dos Andes, onde hoje é o Peru. Existem estudos que comprovam uma sociedade que era composta em classe, bem organizada em classe, inclusive tinham verdadeiros imperadores nessas sociedades organizadas, onde tinha a classe da elite e a classe das pessoas mais comuns. Então, vários estudos desenvolveram que esse povo também
era um povo que construíam monumentos incríveis, pirâmides, aquedutos, né? Muitas construções bem elaboradas nesses locais onde viveram esses povos na Cordilheira dos Andes. Nós temos um exemplo da Caral, uma cidade no atual Peru, na região das montanhas da Cordilheira dos Andes. Então aqui são sítios arqueológicos de lá, onde mostra verdadeiras construções bem elaboradas, e muitos estudos são realizados para compreender como viveram esses grupos humanos. Os sambaquis aqui no Brasil, olha, povos nativos no atual território brasileiro. Descobriram-se que existiam bastante povos que viveram no litoral do Brasil, em regiões em período que certo clima alterou bastante o clima e o nível do mar subiu. Então muitos povos se aproximaram mais do litoral e viveram nesses locais, onde chamam locais de sambaquis, onde foram encontrados realmente depósitos de, como se fosse entulho, onde eram descartados restos de alimento, utensílios, até funerárias de ossadas humanas, onde eram depositados. Então esses sambaquis são fontes históricas super importantes para os estudos arqueológicos de povos do passado que viveram no território brasileiro. Então assim, nesses sambaquis, geralmente era como se fosse assim, hoje em dia as pessoas vão jogando o resto de coisa em um local e vai criando aquele entulho. Então era como se fosse isso, mas geralmente vários sambaquis foram encontrados na região sul, na região centro-oeste, na região sudeste do Brasil, certo? Então assim, são vestígios que ajudam muito a compreender de que forma viveram esses povos sambaquis no atual território brasileiro. A cultura ceramista no atual território brasileiro também foram encontrados grupos que se formaram em regiões de sudeste, certo? Sudeste do Brasil, datado mais ou menos de 7 mil anos atrás. Eram povos que elaboravam utensílios de cerâmica muito bem elaborado, bem organizado, certo? Que eles praticavam agricultura, viviam da caça também, mas produziam provavelmente amendoim, certo? Feijão, e cultivavam essas coisas como forma de sobrevivência nessa região. Então assim, outros grupos humanos que se desenvolveram também foi os grupos agrícolas no Amazonas. Há quem diga que a Amazônia é como se não fosse habitado, mas tem inúmeros sítios arqueológicos nessa região da Amazonas, mostrando que muitos grupos humanos viveram na antiguidade, muito tempo atrás, nessa região. Então eram povos que também tinham a prática foram povos que viveram mais ou menos há 11 mil anos atrás. Existiam grupos de caçadores e coletores, certo? E eles tinham já a possibilidade de compreender que há 5 mil anos antes de Cristo, esses povos já tinham a capacidade de domesticar plantas, ou seja, de selecionar plantas para seu sustento, para a sua vida, né? Estabeleceram-se nas varzas do rio Amazonas e nas varzas do Orinoco, ou na atual Venezuela. Esses rios foram onde foram mais encontrados esses sítios arqueológicos com esses vestígios de grupos humanos aí, mais em regiões amazônicas, certo? Pessoal, todos esses estudos relacionados a povos que viveram na América, eles estão no livro de vocês. Então assim, a ideia é que vocês possam dar uma pesquisada e tentar fazer algumas atividadezinhas junto com seu professor, para tentar registrar melhor a aprendizagem de vocês. Eu trago aqui uma sugestão, apenas uma sugestão, certo? Pesquise sobre museu, que tipo de descoberta tem sido realizada através de vestígios encontrados no Brasil. É bom que vocês vejam essas pesquisas que vêm sendo feitas. Pesquise sobre o Museu dos Inhamuns e responda: como viveram os primeiros grupos humanos na nossa região? Quem são os pesquisadores que se envolveram nessas pesquisas ou se envolvem, estão desenvolvendo algumas pesquisas na nossa região, se há registro no museu? Que espécies de animais pré-históricos provavelmente viveram na nossa região? Faça uma pesquisa sobre a presença de sítios arqueológicos em seu município, no nosso município, e responda. Pesquise sobre Museu do Homem Americano em São Raimundo Nonato, no Piauí, e explique sobre a sua importância para os estudos de origem humana no Brasil. Descreva como são realizadas as datações de fósseis através do carbono 14. Essa experiênciazinha tem no livro de vocês, eu quero que vocês deem uma lida e compreendam melhor.
apenas algumas sugestões, uma forma de orientar os estudos relacionados a esse livro. Foi um prazer estar com vocês, um grande abraço e até a próxima aula.